ouvintes da Vibe Mundial, eu, Márcia Pugliese, estou aqui nessa tarde, feriadão aqui em São Paulo. E com muita alegria, com muito respeito, eu peço a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com esse respeito, com esse carinho, falar juntinho de você. Estou ao vivo na Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E hoje eu quero fazer um programa diferenciado, né? Eu estou numa participação especial, um horário diferenciado do meu atual horário. E eu quero fazer um programa muito voltado à comemoração do dia de hoje. Não é? Porque hoje nós estamos honrando, nós estamos reverenciando, comemorando duas datas. Primeiro, a data de Nossa Senhora, né? Eu estava até verificando numerologicamente o porquê dos números, dia 12 de outubro, enfim. Porque a imagem de Nossa Senhora foi resgatada por pescadores em 1717, 1717, que somando dá, né, uma energia também 7. Se você somar 1 mais 7 mais 1 mais 7, dá, somando tudo, 7. Aí nós vamos ver que D. Pedro I, né, nessa fase, nasceu dia 12 de outubro. E o Papa João Paulo II, quando chegou aqui no Brasil, foi decretado, né, para comemorar o dia de Nossa Senhora, o dia 12 de outubro. Então é muito importante a gente saber que tudo tem um porquê. E hoje nós estamos reverenciando a força máxima dessa energia feminina que tanto nos protege, que tanto nos ajuda com o seu manto azul, seu manto sagrado. E eu tive o privilégio de estudar numa escola franciscana bem conhecida, bem tradicional aqui de São Paulo, no bairro de Moema, no Colégio Nossa Senhora Aparecida, no Consa, onde realmente eu tive ensinamentos muito bons, muito profundos, dessa energia toda da fé, né, de Nossa Senhora, de São Francisco. E também, hoje nós comemoramos o Dia das Crianças, não é? Crianças que são tão importantes, são bênçãos quando chegam na vida de uma família. E quando nós entendemos a energia, a personalidade, as características de uma criança, nós conseguimos ajudá-la a desenvolver, a crescer, a se superar. E é isso que a gente precisa, que todos os seres humanos possam acessar a felicidade e a prosperidade. Então, sejam muito bem-vindos ao programa Conheça-te de Márcia Pugliese e nós vamos aprofundar o tema criança. É isso mesmo. Você sabia que você pode fazer o estudo numerológico de uma criança? Eu tenho feito bastante já na barriguinha da mamãe, às vezes sem a criança nascer. Os pais já intuíram o nome que aquela criança vai ter. Nós fazemos a combinação do nome, primeiro nome, que é a chave que abre portas para essa criança. Nós fazemos a combinação dos sobrenomes e vamos ajustando o melhor dessa energia para que essa família compreenda todas as potencialidades, os dons, os talentos, as características dessa criança. E é muito importante, né? Porque, afinal de contas, quantos de nós passamos por readaptações, tivemos que recomeçar coisas na vida, porque nós, muitas vezes, sem conhecimento, a família sem conhecimento, nós entrávamos no automático da vida. E quando percebíamos, estávamos indo na contramão, estávamos com muita dificuldade, porque nós não tivemos o foco daquilo que é a nossa característica, daquilo que é genuíno para nós. Então, é muito importante a gente saber, ponto a ponto. E uma criança é aquele solo fértil, né? Tenro. Uma criança, ela vai aprender, ela vai desenvolver pelas experiências e pelo exemplo.
Às vezes você fala, 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 entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas o seu exemplo como pai, como mãe, como educador, como familiar, é muito significativo para aquela criança. Então, nada melhor do que através do nome do nascimento, a gente entender todas essas características e orientar essa família. Quantas crianças, né, que chegam para mim, os pais, e falam: nossa, tá difícil a educação, porque é uma criança inquieta, é uma criança que não para, né, de modo algum, parece que é hiperativa. E quando a gente faz a análise do mapa numerológico, nada mais é do que essa criança tem muita letra E, tem muita letra no valor do 5, traz um desafio 5, que é o movimento, que é o exercício físico. E quando o pai, o familiar, entende que é apenas ajudar essa criança com um esporte, né, colocando em alguma atividade esportiva, alguma atividade física, essa criança vai compensar as energias que ela traz e as coisas tendem a fluir com muito mais facilidade. Uma criança, a gente pode estudar o nome completo. Nós vamos ensinar como essa criança vai assinar, né? Como essa criança vai imprimir a sua marca energética, que é a assinatura, como ela pode usar o nome na escola para se alfabetizar. Porque, ultimamente, eu tenho atendido bastante educador e eles falam que para a alfabetização eles usam apenas 2 nomes da criança, o nome e um sobrenome, para que não fique muito difícil. E depois, ao longo do aprendizado, a criança vai se desenvolvendo. Da mesma forma, o dia, mês e ano que essa criança nasce é super importante, porque esse dia, mês e ano é a energia da lição de casa, é aquilo que essa criança precisa crescer, evoluir e desenvolver. Porque é uma criança, mas vai crescer, vai virar um jovem, um adulto, e ela precisa saber qual que é a lição de vida dela, a potencialidade que ela tem para aprender, desenvolver, tirar aquele diploma e passar de ano. Então, nada mais fácil, né, mais coerente do que a gente poder facilitar todo esse caminho. E eu tenho um cliente muito querido, eu já falei disso muitas vezes aqui nos meus programas, e ele fala que a numerologia, esse estudo numerológico, é um trabalho de base, porque ele vai dando as bases necessárias para a pessoa crescer, se estruturar, evoluir. Então, é um trabalho de base que ajuda a diminuir o percentual de erros na vida. Porque a partir do momento em que você valida, que você tem a validação da sua força, daquilo que você vem para trazer, né, fazer, você vai realmente fortalecendo o que você tem de melhor e você vai minimizando aquilo que você tem de dificuldade, porque é assim que a gente vai fluindo, que a vida vai acontecendo. Então, é importante sim fazer o estudo da sua criança. Pode estar ainda gravidinha, na barriga da mamãe. A gente faz esse estudo em 2 etapas. Primeiro eu faço o estudo do nome, né? Nós vamos aferir, nós vamos estudar minuciosamente a combinação do nome, do sobrenome, a força ancestral do sobrenome de mãe, a força ancestral do sobrenome de pai, se precisa ter um nome composto ou não. Tudo isso é estudado dentro desse momento, desse primeiro momento. E eu sempre respeito muito, né? Porque tem uma corrente espiritualista dentro da numerologia que fala que nós intuímos pai, mãe e familiares pelo nome que precisamos. Então, não é à toa que eu tenho esse nome, né? Não é à toa que eu tenho somente um sobrenome. Você que está me ouvindo agora tem um erro de cartório, de repente o seu Melo é com 2 L's e a família toda, o seu Melo é com um L só. Então, tudo isso nós vamos entendendo, a numerologia vai mostrando, vai decodificando, para que você entenda todo esse potencial. A data do nascimento já é uma missão imposta. Os nossos mentores, os nossos mestres, nos dão aquele momento de cortar o cordão umbilical, o primeiro sopro da vida, que é o dia, mês, ano, hora, minuto e segundo do nosso nascimento.
Então, é aquela força, aquela energia que nós temos que aprender. É como se nós tivéssemos feito uma prova, não passamos de ano e agora estamos aqui com essa data, com essa característica para resolver. Aí nós vamos ver também que num estudo de uma criança, depois que nós fechamos, né, esse estudo completamente, eu tenho as cores que nós podemos utilizar. Cores para fazer o enxoval, cores que são mais favoráveis, cores que devem ser evitadas, né? Eu me lembro que em determinado momento da minha família, um sobrinho, que nós estávamos viajando todos juntos, ele era bebê, e eu havia alertado a minha irmã que não colocasse muito amarelo nele, porque o amarelo era uma cor que sobrecarregava, ele tinha muito letras e vibração do amarelo, então que ele só deveria usar a cor amarela quando ele estivesse mais caidinho, mais calminho, enfim. E numa noite, só para que vocês entendam, né? Ela colocou um pijaminha e era amarelinho. E esse menino, bem dizer, acordava a noite toda, chorava a noite toda, até que eu fui ver, né, se eu podia ajudar em alguma coisa. E eu falei, vamos dar um banhinho nele e trocar esse pijama. Eu acho que esse amarelo não está fazendo bem. Coloca um branco, um azul, um verdinho, qualquer outro pijaminha que você tiver. Mas vamos tirar o amarelo porque está sobrecarregando. E foi assim que aconteceu. Nós demos um banhinho, ele se acalmou, trocou por um pijaminha verde e ele dormiu praticamente a noite toda, mais calmo, mais tranquilo. E assim na nossa vida, né? E as cores também têm a ver com alimentos. Então, depois que a criança começa já a fase de introduzir a alimentação, as letras faltantes, elas têm a vibração de um alimento. E nós conseguimos passar esta informação. Então, quantas crianças que seria bom se alimentar, de repente, com sucos, vegetais, legumes, isso tudo é orientado dentro do estudo numerológico e fica para a vida, né? Porque vai crescer, mas o nome não muda. Mesmo que a pessoa se casar, pegar uma cidadania, fazer uma outra correção e adquirir mais sobrenomes, mas o primeiro nome é a marca energética, é a impressão digital no universo, então nós levamos muito em consideração. Também nós conseguimos identificar, através do nome, a potencialidade que essa criança tem. Às vezes a criança é uma criança mais intelectualizada, né? Então não adianta o pai querer que essa criança vire um jogador de futebol, uma jogadora de tênis, e investir tudo para que a criança vire um esportista, que ele não vai ter esse resultado, porque aquela criança é mais intelectualizada, é uma criança que precisa de mais cursos, livros, sabe? É uma criança que tem uma outra condição psicológica. E isso é bom. Só que não adianta, né? O pai querer colocar em todos os esportes, a criança com certeza vai entrar em sofrimento, porque não é a frequência dela, aborrece os pais, porque é aquele drama, né? Para entrar nas aulas, para levar para o jogo e sempre aquilo tudo que acontece. Eu vou até contar acho que eu nunca contei aqui na rádio isso. Quando eu era criança, meus pais queriam que eu aprendesse piano. Escuta isso, Jean, piano. Eu e minha irmã. E tinha uma professora que ia na minha casa. Meus pais compraram o piano. Ok. Eu não tenho dom nenhum. Eu gosto de música, mas ouvir e não tocar, né? Minha irmã não. Minha irmã já seguiu mais. Ela já toca mais. Eu até toco piano, mas não como eu deveria. Eu toco porque eu decorei, não porque eu tenho dom. E foi tão interessante que na época, quando a professora chegava, eu tinha dor de cabeça, eu tinha dor de barriga, eu tinha tudo, porque eu não queria aquela aula, aquilo não me fazia bem. Então, olha, né, são coisas que vão marcando, que vão sendo mostradas na vida, até que os meus pais perceberam e realmente minha irmã seguiu nas aulas, ela toca bem melhor do que eu, e eu fui para outros caminhos, por isso que eu tô aqui. Né? Porque o meu caminho é esse, do ensinar, do cuidar, do ajudar, essa parte mais espiritualista. Então, é importante a gente saber
porque aquilo era um sofrimento para mim. Eu sou muito grata, hoje eu reconheço, né, o esforço, a benevolência dos meus pais em proporcionar tudo aquilo para nós, mas aquilo era um sofrimento para mim, não era nada bom. Então presta atenção se a sua criança, né, o seu neto, o seu sobrinho, o seu filho, ele não está dando certo em algumas coisas que vocês gostariam, porque ele não tem esse dom. Não adianta também você querer que o seu filho seja um artista, né? Quantas crianças que vão fazer book e vão para seleção, para revista, para mídia, porque os pais querem aquilo. Aquilo tem a ver com o ego do pai e da mãe. A criança não quer aquilo, não. A criança quer brincar. A criança quer outras coisas e não ficar preso a um casting, né, uma seleção, enfim, a fotos. Então a gente precisa prestar muita atenção. Porque eu sempre falo aqui nos meus programas que nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos e felizes em todos os aspectos da nossa vida. E nós, pai, mãe, familiares, temos essa confiança de Deus em ter uma criança nas nossas vidas, né? Aos nossos cuidados, na nossa responsabilidade, e nós temos que fazer dessa criança o melhor. Meu filho mesmo, quando ele foi decidir, né, na profissão que ele queria, a formação na faculdade, ele falou: mãe, eu não sei muito bem o que eu quero ainda, eu acho novo, né? Com 16, 17 anos a pessoa já tem que escolher, eu acho que ainda é novo, eu como educadora que sou, mas ele falou: eu vou fazer esse curso e depois eu resolvo. E foi o que ele fez. Ele fez um curso para não ficar parado, se formou, atua na área, mas depois ele se encontrou na formação de nutrição. A primeira formação dele foi administração com ênfase em marketing. Ok, ele está atuando muito bem, mas agora ele está finalizando o curso de nutrição, porque é o que ele gosta, é o que ele se encontrou e é isso. Você vê que precisa, né? E se eu ficasse ali, tem que ser médico, tem que ser advogado, como eu me formei. Não é assim. As pessoas, elas precisam ter vamos se dizer que o dom e o talento preservados. Porque a gente só ganha dinheiro, a gente só dá certo na vida quando a gente faz o que gosta, quando a gente faz com amor, com dedicação. Quando é imposto, vai bem por um tempo, depois o sofrimento fica mais forte. Então, o convite que eu faço para você hoje, nessa data tão importante, né, esse feriadão aqui em São Paulo, choveu muito para eu chegar aqui, quase que eu não cheguei, mas eu acredito que chuvas são bênçãos, né? E tô aqui firme e forte, um horário diferenciado, mas eu quero convidar você para fazer o estudo da sua vida, da sua família, o estudo da sua criança. Você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp, você vai me mandar uma mensagem de voz ou texto, né? No 11 9 7559 1469, 11 9 7559 1469. Eu vou repetir: 11 9 7559 1469. Me siga no Instagram. Meu Instagram é Márcia Pugliese Oficial. Inclusive, eu acabei de postar uma live que eu fiz ontem com a doutora Andréia Lisboa, que é uma live muito explicativa sobre a energia, como a gente muda energeticamente, com os números, com as letras. Tá uma live muito legal. E também entra no meu canal do YouTube, se inscreve, aperta o sininho, me ajuda a compartilhar, porque tem tanta coisa boa ali. Outro dia eu estava repassando, eu vi tem tanto material, tem tanto conteúdo para você aprender, sabe? Ferramentas importantíssimas, está ali à sua disposição. E o meu canal do YouTube é o Márcia Pugliese Oficial. Vou ficar muito feliz em ter você lá, no canal do YouTube, no meu Instagram, nas minhas mídias, porque o que é bom para a gente tem que compartilhar. E é isso que eu venho aqui, sempre dando o meu melhor para que você realmente aprenda um pouquinho mais desta ciência maravilhosa que são os números na nossa vida. Quero agradecer imensamente essa oportunidade,
né? Porque apesar de tudo, a gente tem sempre os nossos desafios, as nossas superações. São 22 anos de Vibe Mundial. Eu sei que muita gente está me ouvindo pela primeira vez e parou, gostou do tema, então vai, me segue, estejamos sempre juntos, porque juntos somos mais fortes, tá bom? Quero também falar que o meu programa acontece toda quinta-feira, às 8h30 da manhã. Esse é o meu horário, né, efetivo, esse é meu horário real. Então, toda quinta-feira, às 8h30, eu estou aqui com o programa Conheça-te por Márcia Pugliese. E vamos ajudar, né? Vamos ajudar a criançada a realmente ter uma vida mais fácil, uma vida mais feliz, uma vida mais fluida, compreendendo todas as potencialidades e tudo aquilo que eles trazem de melhor, porque é o legado que a gente deixa, não é? Nós tivemos já isso dos nossos tátaras, bisos, pai, mãe, avós, e agora chegou a nossa vez de deixar esse legado maravilhoso para os nossos filhos, netos, sobrinhos e tudo mais. Então, mais uma vez, você entra em contato, nós agendamos um horário. Esse horário pode ser online ou presencial. É tudo gravado porque é muita informação. A parte escrita eu te mando por e-mail e eu tenho certeza que você irá se surpreender. Entre em contato pelo WhatsApp 11 97559 1469. 11 97559 1469. E eu vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, Nossa Senhora Aparecida, padroeira de hoje, a todos vocês ouvintes, meu pai, minha mãe, gratidão eterna, meu filho, meu tesouro mais valioso, Jean, que me ajudou na técnica, a todos os amigos, clientes, direção da rádio e até quinta-feira, às 8h30, Conheça-te por Márcia Pugliese. Gratidão.